Glass, tudo bom? Tudo bem, Glass? Teacher Edgar. Vamos dar sequência? Então tá. Na aula passada nós vimos voz passiva, né? A gente viu como formar, a formação da voz passiva, qual que é a intencionalidade, né, desse tipo de construção. A gente viu que na voz ativa o foco está no sujeito que pratica a ação e já na voz passiva a gente foca a atenção para o objeto, né, que sofre a ação e também para a ação propriamente dita. Tá? Hoje a gente vai praticar um pouco o que a gente viu na aula passada, que é um assunto um pouco denso e requer um pouco de prática. Vamos lá? Então tá, para começar a gente tem aqui algumas frases. Read the sentences and decide if they are active, with A, or passive, with P. Então você tem aí uma sequência de frases e você vai discriminar se com um A, se ela tiver na voz ativa, e com um P, se ela tiver na voz passiva. Lembrando que na voz ativa o foco está no sujeito que pratica a ação em cima de um objeto. E na voz passiva, o foco está no objeto e na ação propriamente dita, e quem pratica a ação vira o agente, né, da ação. Então vamos ver ali a primeira frase. The magazine was founded in 1992. Na segunda frase, millions of people read it. A large type edition is also printed. They also recorded it. The magazine is published once a month. It has been translated into many languages. Many readers subscribe to the magazine. It is sold at newsstands everywhere. I read an interesting article in it. The article was written by a famous scientist. Então aí tem uma sequência de frases, então você dê uma pausa no vídeo e você vai descrever aí se essa frase está com voz ativa, você vai marcar com A, ou se está na voz passiva, você vai marcar ali um P. Então dê uma pausa no vídeo para estudar direitinho essas frases e depois você solta para ver se as suas respostas batem com as corretas. Então tá, primeira frase. The magazine was founded in 1992. Essa frase está na voz passiva, né? Porque está ali, ó, was founded. Então ela tem um verbo to be no passado e na sequência um verbo no past participle, né? Que é a formação da voz passiva. Então, the magazine was founded in 1992. O foco está na revista que foi fundada. Né? Não importa por quem, aqui não foi omitido, né? O foco aqui está na revista que foi fundada naquele ano. Né? O foco é esse, não quem fundou. Next. Millions of people read it. Então aqui está a frase na voz ativa. Né? O foco está nas quantidades de pessoas que leem, né, a revista. Então, millions of people read it. Não importa, na verdade ali nem está sendo citada o que, né? Mas o foco está ali em que milhões de pessoas leem. A large type edition is also printed. Aqui está na voz passiva, né? Porque a gente vê o verbo to be is, né, no presente, e na sequência tem ali o verbo printed que está no past participle, né? Lembrando que past participle tem de verbos regulares e irregulares. O past participle do verbo regular é aquele que termina com ed, é o mesmo do simple past. Né? E dos verbos regulares, tem que consultar aquela listinha lá que vem junto à apostila. Tem lá o verbo na parte no seu verbo base, na sua forma base, né? Na sequência tem a sua forma no simple past e depois na terceira coluna tem a forma do past participle.
Na próxima frase, they also recorded it. Ali está em voz ativa, né? O foco está ali no sujeito. They also recorded it. Está numa frase no simple past, né? Mas ali não vejo nenhum verbo auxiliar que coloque, né, essa frase em voz passiva. Nem está dizendo o que é gravado, na verdade, né? Está dizendo que eles também gravam, né? Mas o foco está ali no que neles, né? No sujeito. Próximo. The magazine is published once a month. Está numa voz passiva, porque tem ali novamente um verbo to be no presente, e na sequência um verbo no past participle. The magazine is published once a month. Então ali o foco também está na revista, que é publicada uma vez por mês. Não é? O foco, então, ali é na revista que é publicada, não importa quem publica. Né? Isso está sendo omitido na frase, porque não é importante nesse momento essa informação. O foco está na revista, na publicação da revista. Próximo. It has been translated into many languages. It has been translated into many languages. Então, ali é uma frase que está na voz passiva, né? Vamos entender por quê. A gente vê ali que é uma frase que está em que tempo verbal? Está no present perfect. Ok, tem ali um verbo has, que é o verbo auxiliar, né? E na sequência tem o been, it has been, e na sequência tem o verbo translated, que está no past participle. It has been translated into many languages. Então, aí é uma formação de voz passiva, né? O foco está na revista que foi traduzida para vários idiomas, né? O foco é esse. Próxima revista, ó, a próxima frase. Many readers subscribe to the magazines. To the magazine. Many readers subscribe to the magazine. É uma frase que está em voz ativa, porque o foco ali está no sujeito, né? Many readers, que assinam aquela revista, né? Então ali o foco é nos readers. It is sold at newsstands everywhere. Uma voz passiva, né? Porque tem ali um verbo to be, na sequência o sold, que é o past participle do verbo sell, que é vender, né? Então é vendida em todas as bancas, em todos os lugares. O foco é esse. It is sold, né? Que a revista é vendida em todos os lugares. I read an interesting article in it. I read an interesting article in it. I read. Então ali o foco é o sujeito, eu leio, né? É que eu leio um artigo interessante. O foco é esse, não é propriamente dito na revista, né? O foco ali é que eu leio um artigo interessante. Próximo. The article was written by a famous scientist. The article was written by a famous scientist. É uma frase que está em voz passiva, né? Tem ali um verbo to be no passado e na sequência um verbo no past participle written, que é o past participle de write, né? O artigo foi escrito por um cientista famoso. O foco está no artigo que foi escrito. Vamos lá que tem mais um exercício. Preencha as lacunas com os verbos nos parênteses para formar a voz passiva no past simple. Então, aqui a gente vai formar a voz passiva no past simple. Então, vai ter aqui verbo to be no passado, né? São dois. O verbo to be no passado, was, para as terceiras pessoas, né? E were, para todas as outras, exceto para o I, que é I was. Então, vamos lá. A primeira frase ali, The steel factory blank in the fire. Aí tem ali o verbo damage. Próxima frase, Many people blank in the airplane accident last night. Aí tem o verbo no parênteses, injured. A man and two children, espaço, after the boat capsized in the lake. Aí tem ali o verbo rescue. Too many trees blank last year. Aí o verbo cut down. The old office building, blank, it was restored instead, not demolished. Então, lembrando que
voz passiva no past simple, você vai ter um verbo to be no passado. E o verbo principal vai estar no past participle. Lembrando, mais uma vez, que o past participle de um verbo regular é com ed no final. E de um verbo irregular, você tem que consultar a tabelinha lá que acompanha a apostila. Para você ver, se você não decorou, é bom consultar ou até um dicionário para ver qual que é o past participle daquele verbo que não é regular. Aperte o pause mais uma vez aí para você fazer o exercício e na sequência você solta para conferir suas respostas. Então tá aí, ó. As respostas, né? Confere se está batendo com a sua. The steel factory was damaged in the fire. Então o verbo damage é um verbo regular, né? Só colocar o ed ali. Was damaged. Many people were injured in the airplane. Então, many people, né, plural, por isso está sendo usado o were. E na sequência o verbo injured, que é um verbo regular, então é só colocar o ed. Many people were injured. A man and two children were rescued. Então ali a man and two children é plural, né? They. Por isso está sendo usado o were. E o rescue também é um verbo regular, então é só colocar o ed. A man and two children were rescued after the boat capsized in the lake. Too many trees were cut down last year. Então tá ali, too many trees, plural, por isso está sendo usado o were. Mas professor, tree não é pessoa, mas a gente tem que usar, não é, a gente não conjuga como it? Sim, tree, singular, né? Se fosse só falando de uma árvore, sim. Nós usaríamos a terceira pessoa do singular, né? Aí nós usaríamos o was. Mas aqui eu estou falando de plural. Tudo que é plural, seja pessoa, objetos, animais, né, o que seja que estiver no plural, tem que ser conjugado no plural, como a terceira pessoa do plural, no caso they. Né? Por isso está sendo usado o were. E, na sequência, cut down, cut, que ele é um verbo irregular, só que ele não muda a forma dele quando está na sua forma base, né? Ou no simple past e no past participle. Vai ser cut. Então, ele é um verbo irregular. The old office building wasn't demolished, it was restored instead. Então, ali o verbo que está no parênteses tem um not ali na frente, né? Indicando que a frase vai estar na negativa. Então, the old office, eu estou falando aqui de singular, né? Então, vamos usar a terceira pessoa do singular. Por isso estamos usando ali o wasn't, né? Porque é a terceira pessoa do singular e na negativa. E demolish também é um verbo regular. Então, só colocar o ed no final. The old office building wasn't demolished. Agora aqui tem um trechinho da música Born to Die, da Lana Del Rey. E eu quero que vocês leiam, enquanto ela canta ali, vocês vão ler o trecho da música. E eu quero que você descubra aqui aonde que aparece a voz passiva nesse trecho da música. Take a walk on the wild side. Let me kiss you hard in the pouring rain. You like your girls inside. Choose your last words. This is the last time. 'Cause you and I, we were born to die. E aí, conseguiu? Conseguiu ver aí aonde que aparece a voz passiva nesse trecho da música? Come take a walk on the wild side, let me kiss you hard in the pouring rain. You like your girls insane, so choose your last words. This is the last time, because you and I, we were born to die. A frase, o trecho em que aparece a voz passiva é justamente a última, né? We were born to die. Né? Born to die é nascer, né? Então, was born vai aparecer tanto em voz ativa quanto em voz passiva, na verdade, né? Então, were born
é a voz passiva aí nesse trechinho da música da Lana Del Rey, Born to Die. Né? Então, lembrando que o verbo nascer vai ser was born ou were born, e sempre vai ser em voz ativa ou voz passiva, mas sempre vai ser dessa forma. O verbo nascer é was born ou o verbo to be mais born, na verdade, né? Verbo to be e born. É uma expressão que forma o verbo nascer. So that's all for today. Lembrando que tem exercícios lá no plural para fazer. Qualquer dúvida é só chamar, ok? Bye bye, guys. See you soon.